Pode deixar. Quem não me conhece, meu nome é Theo, eu sou frequentador da casa, sou assistido aqui pelo Manuel Felipe Santiago, assim como a maioria de quem está aqui, né? E o Ricardo nos pediu então para fazer eu não gosto de falar o termo assim, palestra não, porque eu acho que eu não sou competente para palestra, ainda mais que eu estou vendo todas aí, eu vejo como é que o pessoal é estudioso, etc, e sabe, é mais para a gente poder conversar a respeito, à luz do que a gente pode aprender da nossa vivência dentro da nossa casa espírita, né? Sendo assistidos como somos, né? Graças a Deus, que são todos necessitados. Aí o Ricardo me pediu, Theo, fala lá com o pessoal, vamos conversar com o pessoal sobre o Cristo e as leis morais. Eu acho um tema assim, fascinante, né? Falar do Cristo, leis morais. Eu falei assim, bem, para não falar muita bobagem, né? Porque a gente fala muita bobagem, vamos começar a entender o que é cada coisa. Olha só, o Cristo e as leis morais. A primeira coisa que me ocorreu é perguntar o seguinte, ok, o que é Cristo? Como eu não sou muito erudito, eu fui na Wikipédia para poder saber o que é Cristo. Por que eu estou fazendo isso, gente? Que eu penso o seguinte, o que eu entendo da gente? A gente navega no mundo em cima de determinadas premissas que a gente toma como certezas e começa a caminhar e estabelecer nossos raciocínios. E como nós estamos no reino nominal, o que prevalece na gente é a razão. E a razão, então, é dominada pelo raciocínio. Quem estuda quarta-feira com a gente sabe que eu falo sempre nisso, né? E todo raciocínio parte por premissas. E tem algumas premissas que a gente faz raciocínios, esse raciocínio a gente chama de lógica, né? Elas são premissas e alguns a gente toma como axiomas. Mas se a gente perguntar, o que seria como axioma? Axioma seria aquelas coisas que independem de prova. Por exemplo, no estudo anterior do Pão Nosso, Emmanuel fala assim, toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Na hora que você fala em termos de lógica, quando a pessoa fala assim, toda, ela carece de prova. Não é verdade? Como é que a gente faz? Se eu falo assim, todo gato é pardo, todo gato é simpático, é uma afirmação, né? É uma expressão, mas carece de prova, como é que eu vou saber? Na ausência de prova, quando Emmanuel fala toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa, o que a gente faz? A gente confia em quem emitiu a expressão, no caso Emmanuel, então eu tomo como verdade. Então ela não vai me carecer de prova de que toda criatura obedece a alguém alguma coisa, que eu estou me valendo e tomando isso como desnecessário de prova, o fato de ter sido dito por Emmanuel. Então os nossos raciocínios terão como premissa onde nós estamos buscando as informações para validá-las. Porque não adianta eu chegar para você, dentro dessa estrutura que a gente fala, que são das premissas que a gente carrega, quando fala em Cristo, a gente vai fazer o desenvolvimento do raciocínio no Cristo que a gente tem como desnecessário prova. Não é verdade? Então vamos afinar a premissa do que é Cristo para a gente poder continuar a nossa história, que eu falei assim, bem, vamos pegar a mais comum que tem, que é da Wikipédia, por isso que eu escrevi lá em cima, Wikipédia. Na Wikipédia ele fala o seguinte, que Cristo é um termo usado em português para traduzir a palavra grega Christos, que significa ungido, termo geral, por sua vez, é uma tradução do termo hebraico, que não tem nem caractere para poder reproduzir ali, faltou, né? Tem aqui, ó, faltou caractere para reproduzir, que é Messias, né? Translitado em português como Messias. Opa, Messias eu já ouvi. Então quer dizer, Cristo Messias. Mas o que é Messias? Né? Aí vem uma outra questão sob o ponto de vista da nossa premissa de entendimento. O que é Messias? Messias é um conceito do judaísmo. Opa, é um conceito do judaísmo. Então ele tem origem onde? No judaísmo. O judaísmo então é a base da estruturação cristã. Ok? Então nós estamos caminhando nesse campo aí que nós estamos tratando, que é Messias. Que fala? Aí vem do hebraico, ungido, askenazi, Moshashi, e aramaica, Meshicha. O Haroldo ia dar um baile nisso aqui para a gente, explicar com maior competência. Eu não tenho competência para isso não, mas o que me chamou a atenção na ideia de Messias, que está no conceito dos judeus, é que seria vinda de um descendente de rei Davi, que construirá a nação de Israel e restaurará o reino de Davi, trazendo paz ao mundo. Então vamos fazer nossas conexões para a gente poder construir nossas premissas de entendimento. Cristo, Messias, é aquele que traz paz ao mundo, né? Aí nós podemos falar assim, o que é de fato paz? O que é o mundo? Bem, mas vamos ficar só em paz no mundo, que isso é, vamos dizer, é uma premissa que nós entendemos bem, paz no mundo. O que é? Isso vai fazer parte de todo o nosso entendimento, né? Aí vem, e as leis morais. Então o que é lei? Né? Vamos entender direitinho o que é lei. Lei é um princípio.
O que é um princípio? Princípio é a base, é a estrutura basilar na qual eu vou construir alguma coisa. Tá certo? Então, é uma norma. O que é a norma? Norma é o que define, o que estabelece, olha, como proceder. É desse jeito. Isso é uma lei, né? Criada. Então, veja, não é só uma norma que ela existe, ela é criada. Criada para estabelecer regras que devem ser seguidas. É um ordenamento. Ordenamento vem de ordem. É uma ordem, tá certo? É um imperativo. Do latim lex significa lei, uma obrigação imposta, então é uma imposição. Então vamos entender, lei, princípio, norma, imposição, ok? Muito bem. Aí, antes de entrar no princípio, que é o que definição podemos dar da moral, porque é uma lei moral, vamos voltar na questão da lei. Existem duas coisas que eu acho muito interessantes a gente repensar a respeito da lei. Veja bem, quando os cientistas gostam, né, falam quando Newton sentado debaixo de uma árvore, caiu um fruto, dizem que é maçã, dizem que não é maçã, isso para mim tanto importa, desde que tenha caído, ele tenha observado, né? Ele não criou a lei do Newton, ele não criou as leis, não sei quem entende isso, das relações físicas, né, de movimento, não, ele não criou. Ele, assim como Kardec também não criou a doutrina espírita. O que ele fez? Ele codificou uma lei que foi criada por quem? Criada por Deus. Então, nós temos dois aspectos aqui. Quem tem potência, quem tem legitimidade para criar leis? Em que campo que tem essa legitimidade para criar leis? Nós homens, né, assim como Moisés há um tempo, né, criou leis. Nós homens criamos leis. Agora, para criar leis, nós precisamos, ou seja, estabelecer uma questão impositiva, uma norma, uma regra de procedimento para criar essas leis. Nós precisamos partir também de algumas premissas para que isso possa acontecer, não é verdade? Newton, quando ele pegou e viu a maçã caindo, o fruto caindo, ele não criou lei nenhuma, ele percebeu que essa lei existia, estabeleceu, olha, descobri, descobrir pode, como Cabral, né, meu antepassado, não criou o Brasil, né, fala, Cabral inventou o Brasil, não, ele não descobriu o Brasil, ele descobriu o Brasil, porque ele já existia. Então, Newton também não criou lei. Não, isso aqui não, eu fiz para frente, desculpa, gente. Aí, o que ele fez? Ele codificou a lei, porque quem criou a lei dos movimentos foi Deus que criou a lei. Ela foi criada antes, quem tem a legitimidade de criar tais leis. Tá certo? Mas nós estamos falando então de lei moral. Aí vem, o que se pode definição por lei moral? Cristo, lei, morais, tá certo? Da lei moral. No Livro dos Espíritos, na questão 629, ele pergunta, que definição se pode dar da moral? A moral é a regra, lembra que eu falei do que era lei? Norma, regra, não é verdade? Imposição, de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal, funda-se na observação, na observância da lei de Deus. Puxa, se ele é regra, se a moral é regra, e na observância da lei de Deus, moral é lei. Qual é a característica da lei que nós vimos antes? Impositivo. Tá certo? Se ela é impositivo, ela lhe é obrigado. O que você seja obrigado? Qualquer ação que você fizer contrária à lei, vai dar errado. Então a lei moral é a lei de Deus. A moral por si só já é lei. Então a lei moral, o que nós estamos fazendo? Nós estamos categorizando o que é lei, nesse caso, na questão moral. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então olha mais um detalhe, procede bem quando faz pelo bem dos outros, porque então cumpre a lei de Deus. Então quer dizer que fazer pelo bem de todos é cumprir a lei de Deus? Opa, eu já começo a ter vislumbres da lei de Deus na hora que eu trato do que é a questão moral, porque a lei de Deus passa por fazer bem de todos, faz tudo pelo bem de todos. Devagarzinho, a gente está começando a construir, né, nas nossas premissas, os nossos raciocínios lógicos, nós não estamos partindo numa ideia equivocada de lei, numa ideia equivocada de Cristo, numa ideia equivocada de moral, nós estamos construindo o nosso entendimento. Aí nós estamos cumprindo aquela história que eu falei com vocês, que a gente vai fazendo raciocínios ou aplicando lógica. Nós somos muito bons em lógicas, nós não somos bons, somos de estabelecer as premissas, é isso que é difícil, né? Quer ver como nós somos bons em fazer raciocínios lógicos e temos premissas equivocadas? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, como é muito interessante. Muito bem,
Aí chegou no livro dos Espíritos e pergunta o que se deve entender por lei. Vamos voltar aqui, só para a gente lembrar um detalhe aqui, ó. Quer ver? Bem do mal, fundos observando a lei de Deus, um procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, então porque cumpre a lei de Deus. Não, tá certo. Aí tem uma pergunta 614 que ele fala assim: o que se deve entender por lei natural? Por que eu coloquei isso aí? Porque ele diz que lei natural é a lei de Deus. Lembra que lá atrás ele estava dizendo que faz tudo pelo bem de todos e assim cumpre a lei de Deus. E aí quando Kardec pergunta o que é lei natural, ele fala que lei natural é a lei de Deus. Então o que é natural na nossa estrutura de raciocínio, entendendo as nossas premissas? O que é natural? Tudo que é natural é lei de Deus. Então quando Newton viu a maçã caindo, a fruta caindo, ele observou um fenômeno natural, logo ele observou o quê? A lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, ou seja, é a única imposição, não é verdade, que é feita para a felicidade do homem, é a lei de Deus. Nós estamos começando a entender que lei natural, ou seja, as maçãs caindo, os ventos soprando, a nossa respiração, o tempo que temos na terra, a depreciação das coisas, o nosso raciocínio, o instinto animal, as nossas expressões mais periféricas, tudo isso acontece de forma natural porque cumpre o quê? A lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando ela se afasta. Nós vamos falar sobre isso também. Então vamos lá, continuando no livro dos Espíritos. Lei de Deus. Lembra que eu falei com você sobre premissa? Certa vez uma pessoa chegou, eu ouço isso do Luiz Sérgio uma vez, eu conto sempre isso, falando assim: gente, eu oro para Deus um tanto e não me atende. Eu falei, mas como, minha filha? Assim, oração, nós não sabíamos que oração é força. Ora, meu filho, ora, mas não tem jeito, eu oro, nada. Aí ele deu uma luz, como é que você ora? Ele falou assim: olha, eu oro assim, oh meu Deus, quebra a perna daquela concorrente do meu filho para ver se aquela miserenta larga a mão dele. Ela estava orando a Deus? Estava. Mas que Deus era esse? Não é verdade? Qual que era a premissa? O raciocínio dela, lógico. Por quê? Porque disse para ela que rezar a Deus as coisas concluíam. Então ela criou um Deus na cabeça dela que desnecessitava de provas, ou necessitava de premissas comuns para poder fazer oração. Ela cumpriu o raciocínio com perfeição. Ora a Deus, será atendido. E não entendeu por que não era entendida? Porque ela estava rezando por ler errado. O problema é que às vezes a gente reza para esses deuses, ele é mais possível atender a gente do que o outro, né? Porque o outro exige muito mais da gente do que atender nossas solicitações de pulsão mais baixa, né? Eu conto sempre a história que é baseada na história que meu filho me contou, que eu acho muito interessante, eu sempre repito sobre essas questões do que a gente pede. Fala assim, não é que a gente fala sobre a questão de Deus. Quando fala, na tradição árabe, o gênio da lâmpada, né? Fala-se, te concedo 3 desejos, né? Aí o que você pede? O que você pedia? Fala aí para mim. Chegava um gênio assim, o que você pede? Não, eu estou te perguntando porque eu pedi a Mega Sena final de ano acumulada agora. Não é não? Do Natal. De Natal, aquela que é maiorzona. Você queria impor, né? Sem imposto. E aí, anonimato também. Queria ela, né? Limpa de imposto e anônimo, você nem lavar. Olha que beleza. Quem é que não pede isso? Mas aí, na tradição árabe, fala o seguinte: fala que o gênio da lâmpada, na verdade, odeia o humano. Claro, na concepção de que são seres criados diferentemente do humano, os gênios, o que quer que seja, né? Que não tem a mesma acepção que tem os gregos, etc. e tal, colocando o gênio como esse realizador de desejos. Por que ele odeia o humano? Porque ele está satisfazendo os seus caprichos, fazendo com que ele saia daquilo, ou fuja daquilo que foi amorosamente planejado e circunstanciado para as necessidades que ele tem enquanto espírito imortal. Então ele satisfaz os caprichos, é o motivo da queda dele. Então ele fala assim: eu satisfaço os seus desejos. Por outro lado, o que Jesus falou conosco? Tudo que perdides em oração a Deus Pai vos será concedido, né? Então a gente pensa assim: puxa vida, então eu não vou pedir nunca para Deus Pai que eu quebre a perna da concorrente, daquela miserenta que está atacando meu filho para levar ele para o caminho, porque meu filho é tão inocente. A gente nunca pede isso. Por quê? Porque a gente vai ter que pedir em oração. Em oração, o que a gente faz primeiro? Primeiro a gente reconhece a quem vai fazer a oração. E a oração vai ser feita a Deus, que é soberanamente bom e justo, aquele que é nosso Pai, que nos recebe, que é só amor,
que não é onipotente, onipresente, então a gente reconhece a Deus. Depois você, onde você está. Eu sou aqui um caminhante, um discípulo. Emmanuel é muito interessante quando ele fala, o discípulo, se quiser, para se reconhecer como quem está afim de aprender, né? Aí você se reconhece, na hora que você começa a estabelecer quem é Deus, na sua justiça e bondade, onde você está, e cheio de gratidão das coisas que você recebe, você até esquece que você ia pedir. Por isso que ele fala, tudo que pedis em oração. Então quando você pede, você tem que estar fundamentado, mais uma vez a premissa, em cima de raízes verdadeiramente estruturadas. Dentro de quê? Da lei. Que lei o que é? Princípio, é norma, é onde você se estrutura para poder chegar em algum lugar. Não é verdade? Então essa questão que a gente coloca, na hora que a gente pergunta assim de premissa, nós temos que entender que Deus é esse que nós estamos falando. Aí nós vamos no livro dos Espíritos, que vai perguntar, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema. Então quando as pessoas falam assim, não, mas eu quero entender o seguinte, que eu não estou tratando aqui muitas questões relativas, essa coisa não, porque tem um engendramento de não sei o que e tal, não estou falando do coração, não, peraí meu Deus. Espera aí meu filho, Deus é a inteligência suprema, não tem inteligência aqui não. Quando você está sendo inteligente, você nada mais está fazendo do que cumprindo o determinismo divino de estar no reino da razão, no reino nominal que é da razão. Você cumpre o seu determinismo, você não está compreendendo que isso é um estágio do qual você passa para o seu aprimoramento. Então você falar que o que vai prevalecer na determinação da sua vida será a inteligência, ou os postulados científicos dentro da ordem da materialidade, nada mais faz do que cumprir porcamente, eu quero dizer assim, porque nada mais é do que uma ferramenta, né? Um determinismo no seu estágio, que está por ser evoluído, que está por aprimorar-se na medida que você avança, porque Deus é a inteligência suprema. Então não existe nada que possa ser superior a Ele em termos de inteligência. Causa primária de todas as coisas. Gente, se Ele é causa primária, o que nós entendemos? O que é causa? O que é princípio? Lei. Deus é impositivo. Por que Ele é impositivo, Deus? Ele é impositivo porque Ele é causa. A questão toda é que aí nós vamos entrar no outro aspecto que eu vou falar com vocês, desculpa. Eu fico querendo construir na cabeça como é que nós vamos caminhando no nosso entendimento. Nós entendemos que é lei, que tudo que é natural é lei de Deus, que a lei de Deus é tudo que nos envolve, é lei de Deus, que é lei positiva, o que é moral é lei natural, porque é lei de Deus, tá certo? Aí vem ele assim, é eterna a lei de Deus, perguntando, sim, eterna e imutável como o próprio Deus. Puxa vida, que interessante, Deus é eterno e imutável, a lei então é eterna e imutável. Agora vamos entender que ela é eterna e imutável dentro do contexto que nós estamos, não é verdade? Eu não posso fazer uma afirmação de que em mundos que vivenciam outras necessidades evolutivas, prevaleçam as mesmas leis naturais ou leis de Deus como prevalece aqui. É segundo a nossa necessidade. Poderá haver, só para falar, num planeta, por exemplo, que não haja a lei da gravidade, que é uma lei natural, consequentemente uma lei de Deus que obedece à questão, entendeu? Não tem conhecimento para poder dizer isso, mas de alguma forma ela é imutável, porque ela é de Deus assim como o próprio Deus é imutável, não é verdade? Então vamos continuar nosso entendimento aqui. As leis divinas, o que compreendem no seu âmbito? Aliás, a questão 617 é onde o Ricardo pediu para a gente trabalhar, quer dizer, agora que eu cheguei nela. Desculpa, nós estamos caminhando há 20 minutos, agora que eu cheguei nela. É que compreendem no seu âmbito, concerne alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral. Aí Kardec está sendo muito mais específico, porque nós já perguntamos que tratava moral, e moral é lei de Deus, e lei natural é lei de Deus, e tudo que é natural é lei de Deus. Então ele está perguntando, concerne exclusivamente ao procedimento moral? Aí ele responde, todas as leis, aqui leia-se leis da natureza, são leis divinas, porque Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Mais um componente, eu poderia falar, o que é a alma? Né? Mas vamos ser claro que a alma nesse contexto, a gente fala o espírito enquanto encarnado. Alma, vamos fazer essa distinção, né? Quando eu falo espírito, eu tenho por definição que ele está desencarnado. Eu posso dizer, o espírito de fulano, o espírito rebelde e tal. Sim, mas se ele está encarnado, ele tem uma alma rebelde, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas para a gente diferenciar. E quando ele fala, estuda e pratica as da alma. Opa!
Eu estou falando assim, encarnado, porque eles se aplicam aqui. É claro que aqueles desencarnados também não deixam de ser espíritos e não ter a sua intimidade, então podemos tratar também da alma dos espíritos desencarnados, né? Mas nós estamos falando isso só para distinguir. Mas vamos lá, estuda e pratica as da alma, porque os desencarnados também estão submetidos à lei de Deus no que concerne as questões morais, né? Mas a gente trata assim, alma por encarnado. Mas vamos lá, o sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Olha, todas as naturezas são leis divinas. Então quer dizer que a lei da gravidade, estudada por Newton, é uma lei divina? É uma lei divina, né? Quer dizer que fazer tudo para o bem de todos é uma lei divina? É, só que uma é da alma, outra é natural, outra é da matéria. Puxa vida, mas eu vou ter que distinguir uma coisa para outra? Não, assim, o sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica da alma. Mas gente, quer dizer, eu posso ser sábio ou homem de bem? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele define o que é homem de bem. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Não é verdade? Nós não tínhamos chegado lá ainda, mas o que é a lei de justiça, de amor e de caridade? São o quê? Leis morais de Deus. Não é verdade? Mais um dado para entender o que é a lei moral de Deus. Justiça, amor e caridade. Não é verdade? Continuando, é dado ao homem aprofundar umas e outras? Mas uma única existente não lhe basta para isso. Quer dizer, é dado ao homem ser sábio, estudar as leis materiais e ser um homem de bem e estudar as leis morais que concernem a alma? Sim, mas uma única existência não é possível fazer isso. Aí nós entramos no tema, por isso que a 617 é muito importante, essa 617A, nós entramos no tema que nos foi sugerido, que é o Cristo e as leis morais. Puxa vida, se o Cristo, que ele vivencia como quem traz paz ao mundo, e se formos confrontar ele com as leis naturais, e as leis naturais evidentemente são as leis morais, as leis naturais, como nós temos visto até aqui, qual é o papel de Cristo em relação a isso? Ele cumpriu-as todas. Agora Kardec fala, uma única existência não basta para que se faça isso. Vamos lá, volta aqui, como é que volta? Deve ser para cá, né? Mas uma única existência não lhe basta para isso. O que a gente conclui disso? Que esse Cristo nosso, o Jesus, que aqui para nós foi Jesus, imagina quantas encarnações ele não viveu até que ele pudesse conseguir vivenciar a sabedoria e tornar-se um homem de bem efetivo a ponto de poder trazer paz a este mundo, né? Quando o mundo foi criado, esse planetinha azul, não gosto de medir nem anos, né? Ele já era o Cristo, ele já era esse ser iluminado que era. Então Cristo, diante das leis morais, ele passou por milhões de encarnações em outros orbes, em outras circunstâncias, até alcançar a possibilidade moral de ser o Cristo de nosso orbe. Já pensou que loucura isso? Que coisa bacana? Não é que a gente pensa assim, gente, será que eu vou encarnar muito ainda? Sei não, né? Na hora que a gente compara com Jesus, a gente fala assim, oh meu Deus, esquece meu filho, começa a trabalhar já, porque o negócio vai ferver, né? Essa é a primeira visão que a gente começa a ter do Jesus, para perceber a grandeza, e olha, a expressão simples de tudo isso é de uma complexidade muito grande, porque nós temos trabalhado nessas coisas sem sequer atinado aos termos que nós estamos usando, do que é lei, do que é moral, do que é Deus, do que é sábio, do que é homem de bem. Essa coisa começa a crescer, a gente começa a entender essas coisas. Olha só, no Livro dos Espíritos, o comentário de Kardec a respeito da pergunta 617, que é essa que nós falamos, ele fala, efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo que precisa o ser, a fim de se considerar perfeito. Imagina o Cristo, né? Embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado, insuficiente seria para tanto a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão será quando curta, como é para a maior parte dos homens. O que eu quero dizer é o seguinte, a maior parte dos homens, isso é uma questão de outro tema, fala que nós não somos completistas, não é, Fernando? Tem isso? Ou seja, que nós não vivemos a plenitude da potencialidade do nosso corpo físico, nós encarnamos antes do tempo, claro, graças a nós mesmos, né?
a procedimentos imperfeitos, pouca observação sobre o cuidado com esse nosso tabernáculo, ou seja, aquele templo, né, momentâneo que a gente tem para poder vivenciar as necessidades da alma. Então nós não somos muito completistas, então por isso que ele fala, insuficiente seria tanto, a existência seria tanto quanto curta como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, mais uma vez, está vendo? Umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Você lembra lá atrás quando ele falou assim, ao sábio vai estudar as relações da matéria. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Nós tivemos uma palestra anteontem, esqueci o nome dele, foi ele falando sobre o fato o espiritismo e o cristianismo serem ciência. Eu achei muito interessante porque na medida que se busca os aspectos técnicos comprováveis das relações com os mortos, da postura moral, o estudo das leis torna-se ciência, porque nós estamos buscando respostas. Eu lembro uma vez um antropólogo falando uma coisa assim, do que trata a filosofia? Da qualidade das perguntas, não é verdade? Nós estamos falando aqui mais ou menos uma filosofia para um caminho talvez da ciência. De que trata a ciência? Da qualidade das respostas. Então, na medida que nós no cristianismo entendemos que aquilo que foi exemplificado por Jesus, ou a lei, nós começamos a entender a lei de Deus, por esse processo de entender cada uma das premissas, para o raciocínio lógico, pela aplicabilidade, pela experimentação, resultado, caso não faça, né? Chega a ser até cartesiano essa história, nós estamos aplicando ciência. A questão é que nós aplicamos ciência exclusivamente aos aspectos materiais comprováveis. Esquecemos que existem outros elementos dos quais nós não conseguimos perceber, né? Pelos sentidos ordinários e que igualmente tem uma relevância por se tratar igualmente de lei divina. E sendo lei divina é passível de estudo, então é ciência, né? Eu acho que é muito importante entender isso para tirar o aspecto místico, misterioso da coisa, nos é dado conhecer tudo. Agora, é ciência nós entendermos que os nossos procedimentos morais resultam em coisas que observáveis, em resultados observáveis, porque é da lei, e se é da lei é possível que se estude, não é verdade? Aí vem outra pessoa e fala assim, e de que trata a religião então? Aí você fala, trata da qualidade das escolhas. Olha que coisa interessante, porque já percebeu como nós trabalhamos no campo da religião sob esse aspecto? Não estou conceituando religião, definindo-a, mas sob esse aspecto, né? Por que a gente acaba comprando uma blusa marrom e não uma listrada de azul e vermelho? As nossas decisões são emocionais, e às vezes a ciência, as fés, as movimentações vão em função do que elas representam para o nosso íntimo, né? E você pode às vezes falar assim, eu estou tão chateado, nossa, estou uma tristeza, o que foi? Sei não. Não é não? Né? Aí a gente fala assim, você gosta de fulano? Não gosto dela não, ela olha assim para mim meio de lado, estou olhando para você ali, ela olha assim para mim meio de lado, ela usa amarelo, na verdade não gostou, não, gostei muito de você, viu, estou brincando, mas aí a gente fica querendo para poder satisfazer a nossa necessidade de coerência, que a gente tem muito problema com coerência, né? Necessidade de haver um aspecto assim, a gente começa a querer justificar, né? Nossa, gostando da Soninha, não sei se é por causa desses olhos, né? Eu amo a Soninha, assim, azar, é o conjunto da obra, não tem que explicar. Essas coisas vão acontecendo porque nós somos um conjunto, nós somos uma complexidade de sentimentos, de percepções, de histórias, de princípios, de uma série de coisas que nos leva a optar por determinada coisa. A religião está mais ou menos por ali. Você fala, gente, o sujeito tão inteligente na igreja tal. Você não pensa às vezes assim? Eu já pensei muito isso, né? O sujeito tão bom, né? Fazendo uma bobagem daquela, mas por quê? Porque são as escolhas dele. A gente não pode estabelecer o que é que atinge um ou outro. Existem consensos gerais, a única coisa geral que existe é que nós decidimos segundo os nossos sentimentos. Se eu me sinto bem nessa agremiação, nessa igreja, ou de marrom, ou de azul e listrado, isso é comigo, não há ciência que explique, há uma escolha feita. A ciência talvez fosse estudar todos os meandros da minha intimidade para saber por que eu escolhi marrom, né? Mas vamos lá.
Entre as leis divinas, não segura os movimentos que nós falamos, relações da matéria bruta, as leis físicas cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Lembra lá atrás? Homem de bem é que tudo que faz em benefício de todos, porque assim cumpre a lei de Deus, né? Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, tá certo? São as leis morais. Está vendo? Ele faz um destrinchamento das leis divinas, aquelas que cuidam efetivamente das relações e movimentos da área física, material, e aquelas que cuidam, que ele está chamando agora de leis morais. Então, aquilo que nós vimos do que é conceito de moral, lei divina, lei natural, que tem as leis físicas e as leis que ele está chamando efetivamente de morais, são aquelas que concernem a alma, ao que se passa na alma. Agora, gente, eu não pus aqui porque realmente, fora essa conceituação de que a alma é o espírito encarnado, mas quando a gente fala dentro desse nosso edifício lógico, axiológico, né? Eu chamo de edifício lógico, axiológico, os raciocínios que nós fazemos segundo as coisas que nós acreditamos como, que não necessitam de prova. Quando a gente fala alma, o que é alma de fato? Para cada um de nós, o que é alma? Eu tenho uma alma artística, né? Eu tenho uma alma matemática, né? É muito difícil a gente estabelecer o que é essa alma da qual nós estamos falando. A vida da alma. A alma é onde residem exatamente as nossas escolhas, os nossos sentimentos, os nossos movimentos, os nossos motivos, os que nos fazem acordar. A gente brinca muito, que a gente fala assim, que quando a pessoa vai casar com outra, fala assim, eu casei com ela porque ela é bonita, porque ela é isso, porque ela é aquilo, etc e tal. Passado algum tempo ela fala assim, eu estou casado com ela apesar dela ser chata, ser falastrona. Não é assim que acontece? Isso não tem a menor relevância, porque você já escolheu. Por quê? Porque você fez com a alma. Essa lista é com o cérebro. Não é verdade? Assim, a gente vai envelhecendo, eu acho muito interessante que a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo isso com muito mais clareza, né? Graças a Deus, assim, na justiça divina, a gente vai perdendo também certos interesses da coisa, e a coisa vai caindo para aquilo que realmente importa. Por quê? Porque prevalece sempre a lei. Porque tudo aquilo que eu estava falando antes, porque tudo que a gente vai fazer que contraria a lei, gasta energia e é fadado ao fracasso. Quer ver uma coisa? Se a gente pegar, vamos pensar sobre o ponto de vista da lei material. Eu estava falando sobre a gravidade, né? Eu vou vencer a gravidade, vou ficar segurando isso aqui, vou vencer a gravidade. É lógico que isso aqui está sendo vencido a gravidade, é claro, a gravidade está atuando, porque está mantendo sobre a minha mão, mas eu vou vencer isso, porque o natural é que ela fosse para o chão, né? E do chão não passasse, né? Não, eu vou manter aqui. Olha o que vai acontecer. Vai passar 15 segundos, já está doendo aqui. Né? Aí eu vou insistindo nisso, eu vou desgastar energia, eu vou chegar num ponto que eu vou me desgastar inteiro. E o que vai vencer? A lei da gravidade. Isso aqui vai cair. Se não vencer a lei da gravidade, vai vencer a lei da deterioração natural, porque eu vou resistir até o fim. Isso aqui vai deteriorar 100 anos para o plástico deteriorar. Mas com a ajuda da bateria aqui, ela vai deteriorar mais rápido. Sempre haverá uma derrota quando você transcende a lei. Por quê? Porque ela é impositiva. Não há nada que você possa fazer. E olha, perceba que o tempo é apenas mais uma ferramenta que nos serve o nosso atual estágio evolutivo. Não é verdade? Então você fala assim, uma encarnação às vezes representa para a sua vida eterna nada mais que um segundo. Por quê? Porque nós temos a referência de tempo. Mas tempo é mais uma ferramenta para o nosso atual estágio evolutivo. Então, algum tempo, falando de tempo nesse sentido, que é uma ferramenta nossa, nós seremos vencidos. Pode ser 100 anos? Pode ser 30 minutos que eu vou aguentar ficar segurando isso aqui, mas seremos vencidos. Bem, se esta lei física, que é uma lei de Deus, que talvez poderia, numa conceituação mais ampla, dizer que é uma lei moral, afinal de contas a lei moral é a lei de Deus, a lei natural é a lei de Deus, eu só estou separando o que é lei material, o que é lei da alma, tá certo? E na verdade, a minha vontade de vencer, eu estou usando apenas didaticamente a gravidade, é oriunda da minha vontade, essa minha vontade resiste na alma, né? Um dia ou será quebrado pela incompetência dos meus recursos físicos, ou por desistir na minha alma de querer vencer uma lei natural, porque essa é a minha teimosia. Então as questões que são colocadas sob o ponto de vista moral, também não prevalecerão, por mais que nos esforcemos para derrogá-las. O livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte, que
no egoísmo reside o princípio de todos os males. Então, o egoísmo é uma lei natural? Não é uma lei natural, não é uma lei de Deus, porque a lei de Deus é o altruísmo, que ele fala, o homem de bem é que faz tudo em benefício de todos, isso é o contrário do egoísmo, isso é o altruísmo. Então, quando eu ajo com egoísmo, eu estou fazendo o quê? Tentando transgredir a lei divina. Então, toda ação minha de egoísta ou egoística resultará em quê? Em fracasso. Isso é ciência. É ciência porque eu sei a norma, eu sei que ela é lei, que ela é impositiva, e na medida que eu vou contra ela, eu perco. Eu perco assim, né? Serei derrotado, porque eu estou indo contra a lei. E não é uma lei, como eu falei antes, que foi uma lei como uma lei civil, que ela foi criada. Olha, então nós vamos criar aqui uma lei que dá propriedade, então nós não temos o cartório. Eu posso transgredir essa lei, pode ser que não aconteça nada, nós temos exemplo disso, claro. Mas no momento que eu transgredi nesse ato, a lei de fazer em benefício do bem de todos, para essa eu respondo. Em algum momento eu respondo. As leis civis criadas pelos homens, elas têm como princípio, por falta de sabedoria ou de divindade nossa, as leis de Deus. Todas elas têm. A lei da propriedade tem a ver com isso. Tem a ver com respeito à necessidade do outro e que nós distorcemos ao longo do tempo. Eu não estou fazendo nenhuma defesa de ideologia social, não. Estou dizendo apenas uma observação do que se faz. A lei que fala assim, você não pode fazer isso ou fazer aquilo, vem de determinadas leis divinas, mas essa nós poderemos derrogar, mas naquilo que bate no princípio da lei divina, como nós falamos que lei é um princípio, aquilo nós não vamos conseguir vencer nunca. A questão é que nós achamos que nós podemos, dar umas sambadinhas em volta disso para ver se resolve, porque é assim que nós estamos acostumados. Eu falo sempre assim, o advogado ele forma, com todo respeito ao advogado, ele forma para descobrir meios de vencer a lei, sempre, não, vamos dar uma passeadinha por aqui e tal. Não tem jeito de fazer isso com as leis naturais. Eu nunca vou derrogar a lei da gravidade, eu posso utilizá-la em meu favor, com muita energia, sem gastar uma energia absoluta e ficar sujeito a outras leis que eu desconheço, como um foguete que sai daqui, por exemplo, da Terra, Mas eu estarei sempre, na medida que eu quero derrogar as leis naturais ou civis, eu estarei sempre propenso a perder. Naturalmente, se eu não perder na civil, ou seja, da dos homens, como a raiz dela é de Deus, eu transgredi alguma de Deus, eu respondo mais na frente. E Jesus fala assim, o escândalo há de vir, ai daquele por quem vier o escândalo. Por mais que na lei civil pareça ser necessário, lá na frente eu respondo. Não é verdade? Mas vamos continuar. Nos livros dos Espíritos também, ele faz a pergunta, qual o tipo mais perfeito? Aí nós vamos entrar na questão da coisa, mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo. Por quê? Porque passou na questão da lei, ele teve muitas vidas para poder vivenciar e dominar, para ser um sábio nas leis materiais das relações, e muitas vidas também para poder se aprimorar e ser verdadeiramente um homem de bem. Quem foi? Jesus. Gente, por que ele fala assim? Qual que é o modelo? Ele falou Jesus, ele falou que Jesus é o Cristo nosso, não é verdade? Mas o nome dele é Jesus, o sobrenome é Cristo? Não. Ele é um Cristo, ele é o nosso Cristo. Esta relação é muito importante a gente ter em mente pelo seguinte, porque quando a gente fala assim de Jesus Cristo, a gente é muito comum, e aí vem aquela questão dos axiomas que a gente, de fazer que Jesus é Deus, e que tem muitas correntes que trabalham dentro dessa ideia. Não, ele é tão Deus quando há o potencial de divindade em todos nós, assim como Deus é causa primária dele também. Na verdade ele é um Cristo, e assim como homem de bem que ele é, e como Allan Kardec perguntou, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para ele servir de guia e modelo, tá certo? Então qual o homem de bem, qual que é o sábio, com base na pergunta que já tinha sido feita antes, na 617, nós estávamos perguntando o que é a lei moral, que nos serve para seguir a lei, quem é? Jesus, não tem outro. Por que ele é? Porque ele é o Cristo, e o Cristo que é que nós vimos lá no início? É o que traz paz ao mundo. Agora veja, se nós temos em Jesus Cristo, que ele é Cristo, é o Cristo da terra, o governador da terra, que conceitualmente é que traz paz ao mundo, ele é guia e modelo, e se ele é modelo, qual que é a ideia do modelo? Para que nós o imitemos. Então existe efetivamente um potencial de chegarmos a Cristo assim como é Jesus,
Um dia vamos ter lá Fernando Cristo, né? Aqui alguns bilhões de anos. E nós falamos bilhões de anos porque tempo ainda é uma ferramenta nossa. Quantos anos não sabemos. Nós vamos ter Fernando Cristo, nós vamos ter Marcos Cristo, né? Do planeta XM3, que é uma língua que fala lá, que vocês não entendem, mas eu entendo muito bem, né? Você conhece, né? Aquela língua de lá. Então é o Jesus Cristo. Muito bem, continua aí, lindão. Eu acho até que ele parece um pouco com o Tiaguinho, não parece? O Tiaguinho tem um cara assim, eu acho bonitinho, mas vamos lá, vamos fazer um resumão até aqui. O que é lei? Ordenamento um ordenamento. A lei é criada para ser seguida, é impositiva. Nós temos moral, regra de bem proceder, fundada na observância da lei de Deus. Lei de Deus, lei natural, imutável e perfeita. O que são as leis divinas? Físicas e morais, né? Naturais. Guia e modelo da lei de Deus. Aí você fala assim, como é que é o modelo da lei de Deus? Jesus. Ok, muito bem. Cristo é o Messias, apareceu fora de ordem. Traz paz no mundo, que também é Jesus, efetivamente, né? Então nós já começamos a compreender as coisas todas que talvez pudesse ter um tipo de pensamento distinto em função do que nós entendemos de quem que nós estamos falando, né? Muito bem, aí tem um caso. Falou que lá na Inglaterra, a mãe me contava esse caso, ela estava passeando, né? Aí ela passou perto do sujeito, estava assim, falou assim, por favor, o senhor sabe que oração? Ela falou em inglês, que eu não vou repetir, porque o accent dela é maravilhosa, né? Ele pegou, olhou para ela assim e falou assim, of course I know. Claro que sei. Ou então assim, você sabe onde é que é o correio? Claro que sei. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos, né? Você sabe onde é que fica você sabe onde é que fica Araújo mais perto? Você fala assim, sei. Bom, tchau. Aí responde, por isso que ele fala, você respondeu, sei. Sabe que oração? Sei. Qual que é a pergunta que eu tinha feito? Que eu teria que fazer para ele? Quantas horas? Que horas são, por favor? Né? Então, por favor, que é bom. O que nós estamos fazendo até aqui? Né? Que é aquela coisa que eu falei da premissa. Nós estamos perguntando se nós sabemos o que é a lei de Deus. Você sabe agora o que é a lei de Deus? Você sabe o que é a lei de Deus? Ótimo, sei. Pronto, vamos embora para casa. A questão é, as leis morais, quais são elas? Tudo bem, eu sei o que elas são. São as leis que dizem respeito à alma, do bem proceder, né? Do bem proceder. Mas o que é bem proceder? Imagina, um jogador de futebol dentro de campo, bem proceder, driblar bem, passar as bolas, marcar gol. E para viver aqui no mundo, fazer a falta, na verdade, é o bem proceder, não é verdade? Do assassino, o bem proceder dele, o que é? Matar com eficiência. Não é que a gente fala do bem proceder, mas que bem é esse? O que é esse bem proceder? Quais são essas leis morais que nos foram colocadas? Claro que não vamos descer muito não, porque eu estou fazendo isso mais como uma brincadeira, para poder a gente entender o seguinte, a gente começa com as coisas como elas são. Primeiro é o que, né? Entendemos, agora como. Nós temos que entender o como. Não adianta saber, né? Quer dizer, o que são as leis morais? Agora, quais e como? Aliás, eu errei. Né? Só falta agora o porquê. Né? Só falta agora o porquê. O porquê. O porquê eu acho que nós entendemos na lei. Por que tem que ser lei? Porque é impositiva, porque senão nós vamos dar mal. Nós vamos nos dar mal. O que é esse mal, né? É escravidão, falta de liberdade, né? Vamos lá. Quais são elas? Primeiro nós tivemos as leis morais, vamos entender as leis, é o seguinte, de princípio, não vamos repetir o que nós entendemos do Espiritismo já, porque são coisas que nós já compreendemos, nós vamos só repassar rapidamente para poder entender as coisas. Nós começamos com as leis morais codificadas, através da situação mediúnica de Moisés, num determinado ponto em que a civilização, a coletividade, através dos judeus, existiam outras comunidades também, mas aqui era mais solidificada a ideia do monoteísmo, que foi através de Moisés, com aquele sofrimento, com toda a simbologia que aquela história carrega, né, que foi mediunicamente recebido os 10 mandamentos, né, que foi que nós caracterizamos como os 10 mandamentos, ou seja, as primeiras leis de justiça. Então havia uma coletividade extremamente rudimentar e que esses conceitos ainda eram muito pobres, eram estruturados em cima de muito mais da astúcia e da força do que propriamente da justiça. E que para que haja justiça, os preceitos da justiça ou os princípios da justiça precisavam ser formatados. Então essa lei dos 10 mandamentos, como lei, ela vai ser o quê? Princípio para a aplicação da justiça. Vocês lembram que nós vimos? Lei. Lei é princípio, é norma,
É de onde a base que nós vamos construir as coisas. Então veja, nos 10 mandamentos, veja bem, amarás a Deus sobre todas as coisas, não tomarás o nome de Deus em vão. É claro que essas terminologias vão mudar de acordo com as traduções. Não vamos nos ater muito detidamente nisso não. Eu quero levantar aqui nós sabemos todos que amar a Deus, não tomar o nome de Deus, santificarás as festas, honrarás teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás impuros, são os impositivos, né? Não roubarás, não dirás falsos testemunhos nem mentiras, não vai mentir, não considerar pensamentos nem desejos impuros, que é cobiçar a mulher do próximo, não é isso? Não cobiçará os bens alheios também, que não roubarás. Então, não é que ele coloca essas 10 leis de justiça, elas, para serem aplicadas, elas serviram apenas como princípio. Aí Moisés, como na época era o codificador das leis e também o criador de leis civis, ele usou isso como princípio e criou 613 leis também para poder normalizar o convívio entre as pessoas, porque chegou um e falou assim, está dizendo não matarás, no entanto Jacó matou, vamos lá, Isaías, são os nomes judeus, né? O que eu faço? Se você matou, então vai acontecer isso. Não roubarás, fulano roubou, então se roubou vai acontecer isso. O que é? Ele usou o princípio da lei divina como princípio, que é princípio para o rude que era aquela coletividade, a rudeza da coletividade, tivesse um princípio para construir as suas leis de convivência. Hoje, quando eu falo das leis civis, que elas têm raiz nas leis divinas, tem, tá certo? Quando a gente tem que entender por que eu devo seguir as leis civis que são tão contrárias, não, elas têm raiz na lei divina. Tá certo? A gente tem que entender que nós somos seres coletivos, nós somos seres políticos e nós temos que utilizar como princípio, na análise da lei que foi construída, princípio sobre uma determinada lei, nós temos que utilizar este princípio para regular, como discípulos, tá? Não quero ser moralista dizendo que temos sem o ser antes, não. Porque é muito comum a gente fazer esse erro lógico, essa falácia lógica, de ser moralista, de falar assim, você tem que seguir, não. Como Emmanuel fala, o discípulo, porque se você não se coloca na posição de discípulo, daquele que quer crescer, que quer dar o testemunho do seu desenvolvimento, você não tem, só tem si. Então esse posicionamento é muito importante, e nós somos mestres em criar falácias, porque nós utilizamos raciocínios sem cuidar das premissas. Então o discípulo, se queremos crescer, temos que ter observância sobre as leis divinas como princípio de nossos procederes. A princípio foram as leis da justiça, tá certo? Feitas por Moisés. Aí, nas leis morais, as leis morais de Jesus vai explicar para nós o que são as leis morais, segundo no Evangelho, em Mateus, no capítulo 22, de 35 a 40. Um soldado perguntou deles, um dos judeus lá, doutores da lei. Esse doutor da lei, eu aprendi nas palestras anteriores, eram assim, quando falava doutor da lei, era assim, havia os doutores de cada cidade, havia os 69 doutores de Jerusalém, que eram os bambambam, era a Suprema Corte, né? Então quando fala que é doutor da lei, ele tinha um valor tanto civil, de juiz, né? De magistrado, e representava ali que se decidiam as questões da vida. Então eles realmente tinham esse poder. Então quando fala que um doutor da lei, era aquele que tinha o conhecimento, que estava a fim de ter o poder de mandar prender, soltar, enfim, era o bambambam. Então o doutor da lei interrogou para experimentá-lo, ou seja, provocá-lo, inclusive para cair em erro, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Tá certo? Veja, mandamento e lei, pelo que nós vimos antes, isso é mandamento, é lei. Qual lei? Que é a grande, a maior delas. Ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento, tá? Aí nós vamos entender assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Gente, aí nós caímos também numa outra questão que eu chamo do nosso edifício lógico axiológico, na hora que a gente fala amar, amarás, né? Seu Deus, o que é amar? Nós estamos perguntando o que é lei morais, quais são e o que são elas, né? Quais são e como são elas, o que é amar? Vou falar uma coisa assim, por exemplo, para mim, eu sempre achei que amar era assim, ou era olhar para uma mulher muito bonita e querer ela, amo-a, né? Ou então chegar para uma pessoa muito querida, assim, com um afeto muito grande, chegar e falar assim,
estou amando ela com a força danada, né? A gente pensa que amar é algo subjetivo, que é algo assim intocável, muito particular, porque minha forma de amar é assim, sabe? Violenta, temperamental, né? Já tem lá os gregos começaram a questionar isso, falaram há muitos anos antes de Jesus, né, de Cristo, falaram assim: você tem um amor ágape, o amor isso, o amor aquilo, não é verdade? Para poder distinguir as formas de amor. Mas poxa, se fosse para ser distinto, né? Se fosse para ser distinto, por que ele falou amarás e não falou amarás agapamente o Senhor Jesus, né? Amarás ágape Jesus, né? Se é que existe esse termo. Ele falou só amarás. Jesus falou amarás a teu Deus. Por quê? Porque nós vamos partir para o nosso entendimento dessa lei maior, e com isso nós de certa forma finalizamos a nossa história, é o seguinte, que esse amor não é necessariamente um sentimento. No livro dos Espíritos fala, os espíritos mais materiais adivinham a Deus, os mais evoluídos pela sua evolução conseguem perceber a sua existência e conseguem vê-los, os mais evoluídos, assim, quer dizer, a percepção de Deus vai para o seu nível de consciência em função da sua competência em amor. E amor, nesse caso, que nós vamos ter como premissa para o nosso entendimento, que amor é a obediência dessa lei de Deus, que nós já aprendemos qual que é fazer tudo pelo bem de todos, ou seja, o contrário do egoísmo. Então, amar a Deus é fazer bem em favor de todos, porque amar é cumprir a lei de Deus, e quando eu amo a Deus, eu nada mais faço do que obedecer a Deus. Já dizia Emmanuel, toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa, então eu vou obedecer a Deus, então assim eu amo a Deus. Então, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. Olha a diferença, coração, alma. A alma é onde reside a vontade, o coração onde residem os nossos sofrimentos, os nossos afetos, e nossa mente é onde nós refletimos todo esse conjunto, é onde ordena nossas ações. Então nós vamos amar com esse tripé de sustentação de qualquer ser humano. Amar é uma coisa integral, porque não adianta eu expressar esse amor apenas nas atitudes, se eu não busco esse afeto do amor no meu coração, ou se eu não tenho essa vontade como uma coisa que pertence exclusiva a mim, não digo exclusivamente, mas é uma vontade verdadeira minha, da minha alma, e não para cumprir alguma outra vontade com residência, com princípio no egoísmo. Então, olha que difícil que é isso. Aquela história que a gente conta assim, né? O Marcos já ouviu isso umas vezes. Ele vem quarta-feira e a gente fala assim: você entra no elevador, fala assim, bom dia para o seu vizinho, né? O vizinho nem olha, né? Já viu isso? Aí você fala assim, nossa senhora, a gente com uma boa vontade aqui, querendo promover a boa convivência entre os negócios, o cara chega e não fala nem bom dia, não é possível, não tem gente ruim nesse mundo, né? Depois fala que o mundo está assim, mas por que eu não sei falar assim? Mas também não consegue nem falar um bom. Aí a gente começa olha só, o que a gente queria? A gente queria fazer bem para o outro, ou queria que você, conhecido na sua vontade de tornar o mundo mais feliz, né? No dia seguinte, né? Assim como Deus criou o mundo em 7 dias, no dia seguinte também, você entra, fala bom dia, ele não foi, você já pensa assim, puxa, ele deve estar com algum problema, coitado. Olha só, já distanciei do meu orgulho, da minha vaidade, já estou pensando nele, puxa vida, né? Um sujeito para nem dar bom dia nos outros, que deve estar cheio de problema, ainda continuo lá embaixo, ainda estou na periferia, né? O sujeito deve estar com muita coisa ruim, coitado. Aí já comecei a chamar de coitado, que também é periferia minha, né? Chamar o outro de coitado. Coitado é ele, eu não sou não, né? Mas já dei um passo, não é verdade? No terceiro dia ele chega e fala assim, bom dia. O cara olha para você, você fala assim, puxa, tomara que eu tenha dado um pouquinho de luz na vida desse sujeito. Não é verdade? Você pensa assim, tomara que eu tenha dado um pouquinho de luz para ele, que bom, né? Ele está meio tímido, né? Puxa vida, né? Ele encheu meu dia de alegria, porque ele olhou para mim e olhou para mim, poxa, esse olhar para mim foi doce, foi maravilhoso, né? No quarto dia ele entra no elevador, está lá o sujeito, ele fala assim, bom dia, o sujeito fala assim, bom dia. Aí você pega e se enche de alegria e fala assim, puxa vida, esse elevador está lindo, que bom, tão bom conviver com as pessoas, nossa. Aí eu já saio na reflexão, nossa, através do outro que eu realmente cresço, que coisa boa, espero que o dia dele seja abençoado, maravilhoso, que todos os seus problemas sejam fantásticos, e que me dê a oportunidade, por favor, na necessidade dele, eu estar apto a ajudá-lo, né? Você emite uma oração para ele, sabe, você entra leve, solto, seguro, preocupado com o outro, mas
representando de que o outro está nas escolhas dele, e que se por acaso foi bom aquilo para você, você é grato a ele, né? E que você reconhece que no mundo as relações são feitas para o crescimento mútuo. Você já está num outro astral da vida. Quinto dia, você chega lá que você vai pôr o pé no elevador, o cara olha para você e fala, bom dia. Você fala, oh, bom dia. Aí você está com toda a sua alma, sabe? Você faz aquilo não é por ele, não é para ser bom, é porque você quer. É sua alma, sua vontade, seu coração, que as coisas sejam boas, que a sua presença, sabe? Não que você pense nisso, mas você é tão inteiro em querer bem ao outro, que ele já falou bom dia antes de você entrar no elevador. A sua aura, aquilo que Jesus passava nas cidades, né? Ele nem parava, já modificava a cidade inteira. Aquilo que tinha gente fazendo fila para poder ser atendido pelo Chico, a 4 metros, a mulher falou, não preciso mais não, só chegou perto já se iluminou. Porque isso transcende as nossas percepções de olho, quando é do coração, e quando a gente ama a Deus Pai, né? Com todo o coração, com toda a alma, com todo o pensamento, nosso pensamento só está pensando assim, você está pensando coisa boa, você está pensando o que eu posso ajudar. Você lembra do bom dia, como é que a gente vai nos pensamentos? Eu estava todo residido no pensamento. Na medida que eu vou aproximando os dias e que vou me melhorando intimamente, não estou pensando muito não, estou acontecendo. Eu não cheguei, ele falou bom dia, não é verdade? E aí ele fala que o segundo é esse, segundo semelhante a esse, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esse mesmo amor que você tem de cuidado para o outro, que é o amor que você tem para você, é a mesma história que o Haroldo fala da máscara de oxigênio no avião, né? Este avião, em caso de emergência, cairão máscaras de oxigênio, você põe primeiro em você, antes de auxiliar o outro, não é verdade? É isso mesmo. Se você não tem esse cuidado de não fazer assim, vou me amar, não, mas ter as ações de forma que eu possa alimentar o meu coração, minha alma. Como é que é amar a mim mesmo? Eu me encher de recursos, eu me colocar na agenda, aquilo que é verdadeiramente importante, abrir um espaço na agenda para o outro. Eu estou me amando, estou vivendo uma vida de liberdade, porque está em mim achar espaço para o outro, está espaço para poder fazer algo que me engrandeça, algo para poder ser cada vez mais, já que a minha história é de contrário à lei, de ser cada vez mais dentro da lei, não é verdade? Aí eu me amo. Aí Jesus fala que essa é semelhante a isso, desses 2 mandamentos dependem toda a lei, e na verdade eles são iguaizinhos, né? Dependem toda a lei. Então tudo nós estávamos perguntando o que, agora os quais, agora vamos ver como. Na verdade, para ter Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier. Isso é só para fechar. Eu cronometrei bem o tempo, você percebeu, faltam 2 minutos para as 15 horas, nós vamos ver que vai estar certinho. No saber e fazer da lição, esqueci o número da lição, mas depois a gente olha. Se saber essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Isso em Jesus, em João capítulo 13, versículo 17. Aí vai comentar Emmanuel. Entre saber, você lembra? Você sabe que oração? Aí nós fomos lá e sabemos qual que é a oração. E fazer já é uma outra história, não é verdade? Aí veio Emmanuel para completar. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem. Claro que pelo que nós falamos no início, sabem com as variações, né? O que axioma para você, o axioma completamente diferente para o outro, né? A premissa sua, embora a palavra seja a mesma para o outro, está rezando a Deus? Estou, mas eu quero que quebre o braço daquele miserento, daquela mulher horrorosa, aquela perua que está acabando com a vida do meu filho, não é verdade? Quebrar o braço dela, miserento. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Apóstolos no sentido daqueles que põem em ação. Os apóstolos de Jesus foram esses, eles viveram amor, não é isso? Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos e a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes, e ele enfrentou um madeireiro sereno. Eu sempre falo isso, enfrentou sereno. Isso para mim assim, é o exemplo do que é amar a Deus,
É a confiança plena de coração, pensamento e alma, sereno. Dores extenuantes, né? Ele soube separar e aprendeu pelos milhões de encarnações que tem, que nosso papel nesse mundo de expiação é vencer as dores sem sofrimento. Então ele estava sereno, né? Um lança sendo trespassadas, tomando fel, sereno. E olha, fez a exemplificação. Ele falou assim, ele fez uma demonstração, né? Ele fez uma performance, não, uma exemplificação. Ele ensinou, e ele vai ensinar para quem? Para quem se coloca como discípulo. Então quem coloca, não é para todo homem, é aquele que se coloca como discípulo. E o discípulo então vai entender que se eu quiser o exemplo de atitude, para compreender a lei de Deus, tem a exemplificação de Jesus. Aí continua, a existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Por isso que eu estava falando, amar a Deus é achar na sua agenda. Hoje eu não posso, tem que pagar IPTU. Não posso não, porque eu tenho que fazer um arroz na casa de mamãe, que tadinha, que ela não come sem arroz. Você precisa ver que tristeza. Hoje eu tenho que levar o carro para lavar. Não posso, menina, tem que fazer sacolão. Quarta-feira é dia de fazer sacolão, não posso ir lá te ajudar, né? Não dá, pelo amor de Deus, quinta-feira é futebol da segunda divisão do Atlético. O atleticano odiou agora falar isso, né? Mas é verdade, mas se você chegar na agenda e falar assim, olha, eu não posso, porque esse dia eu vou sair de mim, sair da idiotia do meu umbigo, e vou olhar outro, vou tentar, através da disciplina que seja, se eu não sinto isso ainda no coração, na alma e no meu pensamento, pelo menos no pensamento orientar isso, eu vou fazer um exercício qualquer para poder aprender esse amor a Deus, porque aí eu vou estar amando a mim mesmo. Aí que ele fala, teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a santificação fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. Olha que fantástico, né? João assinalou a lição do mestre com sabedoria, demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor, podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Você sabe que oração? Sei. O que adianta? Né? É isso aí, no livro dos Espíritos também, voltando, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Jesus Cristo, Messias, Jesus Cristo. É isso, gente, obrigado. Espero que Jesus, né, que tenham gostado, tá bom? Pontualidade britânica. Pontualidade britânica.